Glória a Deus, salve a cada irmã nesse dia com a doce e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe o teu lar, a tua vida, os teus caminhos, o teu entendimento nesse dia, mais uma vez, através da palavra do Senhor. Amém? Estamos aqui orando, clamando ao Senhor, buscando a presença do Senhor, reconhecendo que sem oração não há vitória, não há interpretação. É o Espírito Santo que nos abre o entendimento, amém? O último vídeo que eu falei, que eu gravei, você percebe que tem os shorts ali, são pequenas reflexõezinhas, e tem as pregaçãozinhas, mais intensa, 8, 7, 5 minutos, e também tem os louvores, no YouTube entra assim, Pro status vai também ali. Então quando eu falo pregação é quando eu estendo um pouquinho a explicação sobre a palavra do Senhor, e a última extensão da palavra do Senhor eu falei um pouquinho de Eliseu Rodrigues, amém? Eu creio que é o homem de Deus, considero como irmão, não considero um falso profeta, pastor Eliseu Rodrigues, só que nós temos que examinar a escritura e reter tudo que é certo e que não é, não podemos reter. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, Então eu falando de Eliseu Rodrigues, meditando no que ele fala, eu tenho base bíblica para dizer para você que eu posso fazer isso, examinar a questão, analisar a pregação, como você pode analisar essa que eu estou falando, você pode interpretar como é de Deus e pode achar que não, Então aqui se nós olharmos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se não me engano, versículo 20, não desprezei as profecias, examinar tudo, retém o bem. Ou seja, quando eu escuto uma pregação, eu analiso e vejo o que é certo e o que não é. O que não é, eu não pego. Então eu não posso dizer que Eliseu Rodrigues seria um homem falso profeta, não. Só que ele falou sobre matar para defender a sua casa. Nesse ponto eu discordo e eu vou colocar o ponto que eu tenho da escritura que eu tenho que procurar, proteger o rebanho que me ouve, amém? E através da palavra que eu vou mostrar isso para você. O último texto que a gente leu, vou ler de novo, está em Provérbios, capítulo 17, Provérbio 17, versículo 21, que diz assim, o que gera um tolo, para a sua tristeza o faz, não há alegria para o pai do insensato, Então quando eu trago a mensagem, eu estou tentando gerar em você, Gerar, a palavra gerar, irmãos, eu até anotei aqui, Gerar quer dizer o quê, Dar origem, produzir, nascer algo em alguém. Isso quer dizer gerar. Eu estou tentando gerar, produzir algo em você, dar origem ao entendimento que você tem pela Escritura, citando a Escritura o pouco que eu sei. Mas o que tu já sabe, eu já sei, Moisés. Eu preciso de algo maior. Amém? Então procura quem conheça mais, Amém, meus irmãos? Eu estou trazendo aqui o que eu sei, o que o Senhor ministrou no meu coração até o dia de hoje, já não é tão pouquinho, Tem 13 anos que eu sigo Jesus, e o Senhor me deu um talento de entender a palavra de Deus, sendo eu um homem de pouco estudo, mas quem me ensina é o Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus. Então a Bíblia diz que se eu gerar um tolo, irmãos, eu vou ter tristeza. Gerar seria dar origem, ao entendimento da palavra do Senhor. Se você olhar para baixo aqui no 27, aquele que possui conhecimento controla as suas palavras, e o homem de espírito, o homem de entendimento é de espírito sereno, Então Eliseu Rodrigues citou em matar, se invadisse a casa dele ia matar. E ele falou algo ali, irmãos, que a gente precisa entender a palavra do Senhor, para analisar a pregação. Como é que eu analiso uma pregação, irmãos? Eu escuto a palavra do irmão que falou A, B ou C, Escuto a mensagem do cidadão e vamos vendo o que ele quer dizer, Vamos supor, ele disse assim, quem estava ali analisando com ele o podcast, analisando a situação, perguntou para ele assim, tá, pastor, e tem perdão para isso? Se eu matar, existe o perdão? Assim perguntaram para o pastor Eliseu Rodrigues. O que ele disse? Tem, porque o único perdão que não existe é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já vou citar um texto aqui importante para você. Eu só fechei a minha Bíblia porque está garoando um pouquinho, irmãos, para não umedecer as folhas da minha Bíblia. Está bem novinha, é uma benção. É a mesma Bíblia que eu tinha antes, só com as letras um pouquinho maior, A gente vai ficando velho, a vista vai encurtando, um pouquinho a coisa, para não judiar muito. Então eu comprei a mesma Bíblia com as letras um pouquinho maior, que é a Thompson que eu uso, Ela não tem reflexão de pessoas de A, B ou C, ela só pula aqui, pula lá, ensina, dá instrução assim, sabe? Então falando do pastor, o que ele falou? O que ele disse? Analisando o que é bom e reter, Muitas coisas que ele fala, a maioria, podemos dizer que é tudo certo. Só que nesse ponto de agredir alguém para defender, eu não concordei, amém? Mas então eu só quero trazer a palavra. O que ele disse? Que existe perdão para se tu matar alguém. Porque ele disse que se o bandido está na casa dele, ele vai matar. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Ele já reconheceu que é pecado, certo? Porque ele disse que tem perdão. Amém? Então, se tem perdão,
já necessito do pecado. Já é pecado, né? E aí entra o quê, irmãos? Aí, para mim, Moisés entra tentar a Deus, né? Porque eu sei, não, Senhor, eu vou matar ele, eu sei que eu estou pecando, mas o Senhor tem a obrigação de me perdoar. Eu estou botando Deus na parede, irmãos. Eu conheço um pastor, irmão, só escute o que eu vou lhe dizer. E ele se divorciou e disse assim para mim, Moisés, eu vou me separar, eu não quero mais, ela também não quer, vamos separar, e Deus vai me perdoar, porque Deus só não perdoa a blasfêmia contra o Espírito de Deus. Esse pastor está hoje sem rebanho, sem cajado, sem congregação, vivendo errado, não congrega, não faz mais nada, mas está caído, porque ele disse que Deus tinha obrigação, ele tentou a Deus, o diabo colocou no coração dele e caiu. A mesma coisa eu dizer que vou matar alguém, sentar na minha casa, Deus tem obrigação de me perdoar. Irmãos, Deus sondou meu coração e disse, meu filho, está me tirando para a peteca. Eu estou vendo que tu está com intenção. Se tu está dizendo que eu tenho que te perdoar, tu está reconhecendo que é pecado e vai fazer igual. Isso é pecado espontâneo, irmãos. Existe o pecado que Deus perdoa aquele que tu reconhece, oh, Senhor, errei, não queria fazer, fiz. Agora eu ficar maquinando mal e dizer que Deus tem a obrigação de me perdoar, eu tentei a Deus, eu estou botando Deus na parede. Por isso que o diabo tentou Jesus lá no deserto, né? Em Mateus 4, atira daqui abaixo, que teu anjo dará ordem que te acudam, ora para que essas pedras virem pães. Jesus disse, eu não posso tentar a Deus, somente a Deus dará culto. Eu não posso tentar a Deus, disse Jesus. Por isso que ele venceu o diabo. Então quando eu digo que vou matar alguém, Deus vai ter que me perdoar, eu estou botando Deus na parede, irmãos. Aleluia. Então você olha aqui em Efésios capítulo 6, no versículo 12, pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades do mal, os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mal. E havendo feito tudo isso, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestido a couraça da justiça. Perceba que eu estou falando lá em Atos 24, que Paulo diz para Félix que ele tinha que ser justo, né? Tinha que ter o domínio próprio e do juízo. Mateus 24, versículo 24 e 25. Quando Paulo cita isso, Félix se retira. Porque ele foi contrariado no que ele queria fazer. Aleluia. Isso é tentar a Deus, irmãos. Quando eu digo que vou matar e Deus tem que me perdoar. Aleluia. Então, se nós olhar aqui o último texto que eu li, um dos textos que eu li há poucos dias, você percebe que parecia que o texto já vinha, parecia que as pregações que Deus tinha me dado já vinha se encaminhando para esse ponto, de Mateus, no capítulo 22 de Mateus, no 21, perdão, ele fala que no 41, respondeu-lhe, destruirá de maneira horrível estes perversos e arrendará a vinha a outros lavradores. No devido tempo lhe entregarem seus frutos, disse Jesus. Nunca leste nas escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e o Senhor fez isso, e é maravilhoso? Portanto vos digo que o reino dos céus vos será tirado, entregue a um povo que produza os seus frutos. Frutos, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Como é que eu vou dizer que vou matar, irmãos? Aí do capítulo 21, né? No capítulo 22, né? Eles começam a conversar com Jesus, e no versículo 18, Mateus 22, 18, Jesus, porém, conhecendo a sua má intenção, disse, por que põe a provas? Por que põe a prova hipócritas? Ou seja, Jesus conhecia o coração. Nesse caso de Eliseu, aí Deus conhece o coração dele, sabe que ele quer matar. Sendo que ele conhece a Escritura e sabe que a luta dele não é contra pessoas, é contra o diabo, né? Efésios 6,12. A armadura de Deus, couraça da verdade, é a palavra, é ela que te protege. Amém, irmãos? Então eu vou estar tentando a Deus e com isso vai gerar a queda. Se esse pastor, eu digo para você, se ele não se arrepender e reconhecer o seu erro, ele não vai longe. Você pode acompanhar, é conhecido. Não vai longe porque está tentando a Deus. Está contra a palavra de Deus, Deus não vai aprovar. E se Deus não vai aprovar, o diabo vai decapitar espiritualmente, tomara que seja só espiritualmente, tomara que não mate fisicamente. Porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mata mesmo, irmãos. Então, vestir a couraça da justiça é aquela parte que protege o corpo aqui, né? Aí o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Evangelho da paz, escute, não é evangelho do revólver, não é evangelho da bala, não é dente por dente, nem olho por olho, não. A nossa luta é contra Satanás, irmãos, não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas físicas, assim, sabe? Não, nosso inimigo está aí, aos olhos de muitos invisíveis.
Mas quem conhece a palavra não está invisível. Deus abençoe teu lar, a tua vida, os teus caminhos, medite nos textos, né? A intenção aqui é gerar filhos prudentes, inabaláveis, firmes, conhecedores da vontade de Deus. Deus abençoe você, um dia abençoado, em nome de Jesus. Paz.